Olá, turma, bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. E hoje nós vamos ao nosso segundo vídeo sobre a história antiga do Egito, tá? Desde já, deixe seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, torne-se inscrito. Isso nos ajuda muito, certo? E então tá, no vídeo anterior nós falamos sobre a origem do povo egípcio até a unificação dos dois reinos, do Alto Egito e do Baixo Egito. E hoje nós damos prosseguimento, tá? Partindo já do Egito faraônico, ou do Império Faraônico. É a relação do faraó e o povo, tá certo? O faraó era o rei e o sumo sacerdote do Egito Antigo. Era considerado um deus encarnado, ele era considerado um deus encarnado e a representação do próprio Deus em terra, diante dos homens. Ele era escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade no mundo. Ele estava ligado ao deus Horus, filho dos deuses Ísis e Osíris, e rei do mundo dos vivos. O faraó não deveria apenas combater os inimigos visíveis, mas também tinha de estar sempre pronto para enfrentar as forças invisíveis que ameaçavam destruir o Egito. Então essa basicamente era a função do faraó, trazer bem-estar e proteção para a população dele. Tá? Considerado o protetor da ordem universal, o faraó passava por muitos ritos ao longo de seu reinado. O primeiro era a cerimônia de entronização, onde, ao assumir o trono, ele incorporaria o espírito de Horus, e esse espírito o guiaria pelo resto da vida. Então você vê toda uma mística em torno do faraó, tá? O outro ritual de grande importância era realizado no festival Hedsed. E nessa festividade, celebrada após muitos anos de governo, o faraó passava por um ritual de morte e renascimento que renovava suas forças e fertilizava a terra. Então, geralmente, quando um faraó no trono ele completava de 10 a 15 anos de governo, então ele passava por um ritual de renascimento, tanto o renascimento do seu império como o renascimento de suas forças entre a população. O faraó, com a sua autoridade divina, tá? Ele definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito. Isso, na prática, diz que o faraó era auxiliado por pessoas que recebiam dele o poder de celebrar os cultos e de administrar e proteger as terras do império. Por exemplo, os sacerdotes se encarregavam na administração do templo, os ministros, funcionários nas províncias e generais no exército. Até a quinta dinastia, muitas dessas funções eram exercidas por membros da própria família real. Depois disso, depois da quinta dinastia, com o crescimento do império, criou-se uma camada numerosa de burocratas encarregados de coordenar as obras públicas, cobrar impostos e cuidar dos templos e dos palácios. E esses funcionários, os mais importantes eram o vizir, o sacerdote e o escriba. E agora, dando nomenclatura e exemplo de cada uma dessas funções e quem era cada um desses funcionários, o vizir, por exemplo, era uma espécie de primeiro-ministro do faraó. Ele era o braço direito do faraó do Egito. Era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos em todo o império. O sacerdote ele estava encarregado de administrar os templos e todos os serviços e rituais religiosos. Ele possuía muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles, sendo que essas terras elas serviriam para a manutenção e sustentabilidade do próprio templo, com alimentação e utensílios para os sacrifícios, né? Como animais, por exemplo, e ofertas de grãos, cereais, frutas. Então essas terras elas serviriam na maioria das vezes para, no caso, as terras dos sacerdotes, tá?
serviriam para a manutenção dos templos. Os escribas se destacavam porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, o censo dos animais e das colheitas. As guerras travadas entre invasores Ixos, esses invasores Ixos eram povos de origem asiática que dominou o Egito por volta de 1782 e 1570 a.C., tá? E através dessas guerras, o exército do faraó, ele se fortificou, tá? E com um exército mais forte, mais bem treinado, o exército do Egito ele passa a ser um dos exércitos temidos da antiguidade. Isso até surgiu o Império Romano e alguns impérios que invadiram o Egito. Mas nesse processo de guerras, o Egito ele foi se especializando em suas armas. E no esforço para expulsar esses invasores, o governo egípcio criou um exército profissional. Mas enquanto os oficiais provinham geralmente das camadas mais abastadas da população egípcia, ou seja, a alta nobreza, os soldados eram recrutados pelos estrangeiros. Então eram soldados estrangeiros que vinham compor boa parte do contingente militar egípcio. Ou seja, boa parte do exército do faraó era composto por mercenários, pessoas que estavam ali só por fama e dinheiro, para servir um exército de uma outra nação. E isso era um risco muito grande que o faraó corria. Mas ele conseguia exercer seu domínio sobre essa força militar, pela primícia de ser o Deus encarnado na Terra, né? A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses, que era a base da pirâmide social. Eles cultivavam as terras do faraó, as terras dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. Os camponeses viviam com poucos recursos, pois apenas uma pequena parte da colheita ficava com eles. A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos das terras do faraó, como forma de pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. O que isso significa? Significa que esse camponês, esse trabalhador, ele trabalhava numa terra que não era dele. E para pagar o uso dessa terra, boa parte da produção, cerca de 70% ou 80% dessa produção, ia toda para a administração do Egito. E ele ficava só com o suficiente para a sua sobrevivência. Vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses. Além do trabalho duro da semeadura e da colheita, eles tinham que combater os insetos, pássaros, ratos que estragavam as plantações e manter os ladrões longe da lavoura. E nem sempre as cheias do rio Nilo eram suficientes para irrigar e adubar o solo. Já havia dito no vídeo anterior sobre a inconstância, né, do rio Nilo. Quando chovia pouco, os egípcios passavam por várias crises de fome. Depois de tudo isso, os camponeses ainda sofriam a violência dos cobradores de impostos, que costumavam castigá-los quando não conseguiam pagar os impostos exigidos pelo faraó. Ou seja, independente de uma colheita farta ou não, o cobrador de impostos ele queria aquela mesma quantia de alimento ou de colheita, sendo que a safra não tinha sido boa. E quando isso ocorria, eles eram castigados. Durante a época das cheias, os camponeses eram recrutados pelo Estado para participar de construção de pirâmides, canais de irrigação e outras obras públicas. Em época de campanhas militares, eles eram também obrigados a servir no exército. Por isso, embora os camponeses egípcios não fossem escravos, eles não eram considerados escravos, nós também não podemos afirmar que eles fossem livres. Essa questão liberdade, a gente não pode enquadrar entre os egípcios, porque nosso contexto de liberdade ele é muito amplo. Então, mesmo dentro de uma sociedade onde eles não eram considerados escravos, mas eles trabalhavam como se fosse, porque eles não tinham liberdade. Eles já nasciam, os camponeses já nasciam sobre o jugo de Faraó, onde eles deveriam prestar servidão eterna a ele.
À medida que os domínios egípcios se expandiam e a economia se desenvolveu, novas profissões apareceram, além do campesinato, além da agricultura. Por exemplo, a de carregador de sandália, trabalhador esse que levava as sandálias do faraó e uma chaleira com água para lavar os seus pés. Ou a de passarinheiro, pessoas que eram encarregadas de caçar as aves do céu. A maior diversidade de profissões era encontrada nas cidades, mas no Egito Antigo, a cidade ela não era classificada de acordo com o seu tamanho ou com a população que ela abrigava. Um assentamento era considerado urbano se uma parte expressiva de seus habitantes se dedicavam a atividades não agrícolas, ainda que essas atividades estivessem sido ligadas ao trabalho do campo. Então, uma cidade ela só era considerada urbana nesse contexto, se ela não tivesse a maioria de seus ofícios ligado à agricultura. Sendo assim, dessa forma, as cidades egípcias se diversificavam ou se diferenciavam pela função que tinham. Haviam as cidades de pirâmides, como Gizé, que abrigavam operários que construíram as tumbas reais e sacerdotes que cuidavam do culto ao faraó morto, que as pirâmides elas serviam como tumba e abrigo do faraó quando ele morria. E a região de Gizé ela vai ter muitas dessas pirâmides. Tá? Outras cidades foram construídas para ser a residência da família real. Era o caso de Per-Ramsés, na região do Delta, que abrigava ali joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, entre outros artesãos, até escribas e sacerdotes. Nas cidades-porto, que funcionavam como centro de comércio ou bases navais, haviam mercadores, construtores de barco, ferreiros, militares, entre outros ofícios. Então note que todas essas cidades ela não têm como seu objetivo a agricultura, mas cada uma vai ter a sua função. Era a forma de concentrar um ofício, a sua mão de obra e a sua funcionalidade no mesmo lugar. Muitas dessas profissões ainda existem nos dias de hoje, embora as técnicas, os materiais e o local de trabalho sejam diferentes. Tá? Como se imagina, por exemplo, o fato de ser possível conhecer essas profissões no Egito? Isso se dá pelo fato de, além das cenas de trabalho pintadas nas tumbas, os egípcios também deixaram um livro conhecido como Sátira das Profissões. A importância, né, da escrita, esses relatos em livros que juntando se tornaram uma sátira. E nessa sátira, um pai de família descreve para o seu filho as dificuldades de muitas profissões e recomenda a profissão de escriba, que segundo ele seria o mais elevado dos ofícios, né? Porque ali adaptava a pessoa de instrução, a pessoa saberia ler, escrever e ele estaria numa zona de conforto, onde ele não teria que pegar peso nem trabalhar debaixo do sol. No caso agora das mulheres, a relação entre mulheres e homens no Egito, a real situação da mulher no Egito Antigo é objeto de polêmica entre os estudiosos, tá? Há de um lado os que defendem que as mulheres e os homens tinham mesmos direitos e importância social, e de outros que avaliam que as mulheres estavam relegadas a uma posição secundária naquela sociedade. Então você tem dois pontos de vista sobre a função da mulher na sociedade do Egito Antigo. E para esses autores, os que não acreditam na igualdade dos sexos, a justificativa seriam as poucas rainhas faraós conhecidas que só assumiram o trono porque não havia sucessor do século masculino. Eu acredito que utilizar só o parâmetro monárquico não é suficiente para dizer se havia igualdade ou não, certo? E para mim, apesar da incerteza, eu admito que as mulheres egípcias tinham direitos que inexistiam na maior parte das civilizações antigas. Em geral, elas podiam exercer os mesmos ofícios que os homens e aparecer em público sem restrição. No entanto, tudo indica que não havia uma situação homogênea entre elas. Se as mulheres da elite gozavam de ampla proteção legal, jurídica, o mesmo não acontecia com as mais pobres.
com as camponesas e artesãs. Mas essas podiam recorrer aos tribunais caso se sentissem maltratadas. Poderia recorrer se seriam atendidas, aí não se tem tanta certeza. Ou poderia ter uma demanda muito maior de jurisprudência. Tá? Homens e mulheres podiam adquirir bens próprios, os casamentos podiam até ser arranjados ou ocorrer por amor, mas nada indica que houvesse uma cerimônia religiosa ou jurídica, apenas uma festa de celebração. É provável que os homens casassem entre 16 e 20 anos, e as mulheres por volta de 14. Por que tão jovem? Porque a expectativa de vida no Egito Antigo era baixa. Um homem ele poderia chegar com muito esforço ou com muita sorte até no máximo 40, 45 anos. As mulheres elas não passavam dos 30, então por isso que se casavam tão jovens. Tá? O divórcio já existia e podia ser solicitado por ambos. As razões podiam ser várias, como adultério, incapacidade de gerar filhos ou desentendimento entre o casal. O cânone artístico também nos diz muito sobre a diferenciação entre homens e mulheres. As representações artísticas, as pinturas, a forma de expressar a figura feminina, né? E em várias representações, a variação de tamanho indica a hierarquia, era aplicada para diferenciar homens de mulheres, sendo elas desenhadas em escala menor. Já com relação ao deslocamento em cena de casais posicionados lado a lado, as mulheres sempre tinham suas figuras deslocadas, ficando atrás do homem, representados de forma ideal, com uma beleza juvenil. As egípcias frequentemente era colocada nas cenas em uma atitude passiva em relação aos homens. No referente à divisão do trabalho, mulheres raramente apareciam nessas representações em cena relativa às atividades agrícolas, porque necessitaria de força, né? E a mulher era representada de uma forma frágil. Não aparecendo realizando funções artesanais, com exceção da fabricação de pão, cerveja e da fiação e tecelagem. Para finalizar, eu trouxe uma imagem que representa isso tudo que a gente falou sobre a arte egípcia na forma de descrever uma figura masculina e uma feminina. Você pode observar que o homem ele está num grau elevado à mulher, ele está posicionado acima da mulher. Olha a posição da cabeça deles dois, tá? O homem ele está numa posição de guerra, ele está com arco e flecha estirado. A mulher ela está com a flecha cedendo ao homem munição, né, para caça, como uma ajudadora. O homem ele tem um falcão no ombro, no cotovelo, na verdade. A mulher ela só aponta as aves aqui na vegetação. O homem ele tem um tigre ao lado dele. A mulher não, ela só tem os pássaros que ela aponta e esses pássaros estão sobre a vegetação, né? Então são formas de essa sociedade mostrar quem era a mulher e a posição que ela ocupava na sociedade, quem era o homem e a posição que ele ocupava. Ele sempre numa posição superior à mulher, tá? Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa foi a parte 2 sobre o Egito Antigo. Tá faltando só a parte 3, que será o nosso próximo tema, tá? E aí a gente finaliza Egito Antigo. A todos um muito obrigado e até a próxima.